A evolução do conceito de calor. O que é calor? A resposta a essa pergunta foi objeto de duas hipóteses contraditórias, como na polêmica a respeito da natureza da luz, por exemplo. Enquanto não surgiam evidências experimentais conclusivas, cada hipótese tinha seus adeptos, movidos tanto pela convicção científica como por convicções filosóficas, até políticas ou até patrióticas. Alguns, como Roger Bacon, desde 1200, Kepler, em 1500, Francis Bacon, 1500 também, Boyle, 1600. Influenciados pelas ideias de Platão e Aristóteles, o calor era proveniente do movimento. Newton também achava isso, mas achava que estava relacionado à vibração do éter. Outros, como Galileu, que é de 1500 a 1600, achava que o calor era um fluido. Gassendi, que muitos não conhecem ele, mas ele melhorou os conceitos de inércia feitos por Galileu, admitia duas espécies de matéria térmica, uma produzindo calor, outra frio. Então veja que loucura. Alguns achavam que o calor vinha do flogístico, uma substância que se encontrava nos corpos que pegavam fogo. O nome flogístico vem da palavra grega flogios, que significa ígneo. Então foi criada uma nova teoria, a teoria do flogístico. E segundo ela, os materiais combustíveis, papel, madeira, enxofre, carvão, óleos vegetais, possuíam um princípio comum inflamável, apenas presentes nos materiais combustíveis. Se algum material não queimasse é porque não tinha flogístico. Lavoisier, aquele do nada se perde, tudo se cria, aliás, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, em 1789, propôs a existência de um fluido eminentemente elástico que o conduz. E deu o nome de calórico, e daí veio todo esse nome de caloria, até hoje que a gente usa. Como Lavoisier ele tinha muita reputação, ela ficou até o início do século XIX. Teve uma aceitação nunca antes obtida na humanidade. Então, todo mundo achava que existia calórico. Até que chegou em 1798, mais ou menos contemporâneo dele, um americano que, na realidade, ele era refugiado. Ele era pobre e casou com uma viúva rica. Aí pegou o dote dela e foi para a Inglaterra. Se refugiou na Inglaterra e saiu para a Alemanha. Deu o golpe na viúva. Na Alemanha, ele entrou para o exército e estava acontecendo a Revolução Francesa. Quando ele estava lá perfurando canhão, para fazer canhão, etc. e tal, ele viu que esquentava muito e começou a fazer experiências e dizer, peraí, se calórico é uma coisa que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio, eu não pode aparecer calórico do nada. Por exemplo, o que eu dei na sala de aula, esfregue as mãos ficam quentes, e aí? Da onde é que veio esse calórico? Esse côndego de Rumford, que é o Benjamin Thompson, ele é interessante. Vamos ver a história dele. Ele, além de propor a hipótese originária de que o movimento era bem mais aceitável, e foi aceito por cientistas como David e Young, essa hipótese não obteve sucesso, mas ele fez uma sacanagemzinha. Ele pegou e disse, peraí, eu gosto de uma viúva. Aí Lavoisier foi guilhotinado. Pá! Revolução Francesa. Quem é que ficou viúva? A esposa de Lavoisier. Aí o conde de Rufford foi lá e casou com a viúva de Lavoisier. Pelo menos ele fez isso, já que a teoria dele não foi aceita até o início do século XIX. Até que em 1840, Joule fez algumas experiências e colocou a ideia do calórico por água abaixo, por terra. Ele realizou um monte de experiências. Esse era um trabalho para um inglês fazer, pois nenhum francês ousava contrariar o famoso Lavoisier. Seu objetivo era mostrar que, à medida que a energia mecânica do sistema diminuía, seria gerada uma certa quantidade de calor e que essa quantidade de calor era sempre a mesma, para a mesma quantidade de energia mecânica perdida. Isso foi revolucionário. Numa das primeiras experiências, ele construiu um gerador elétrico que se movia com a queda de um peso. A corrente elétrica percorria a resistência elétrica, que aquecia certa quantidade de água, onde a resistência estava imersa. Mas a experiência mais famosa que ele fez foi aonde ele fez um par de rodas girando e pesos caindo com velocidade constante, e com isso ele conseguiu fazer com que o trabalho fosse equivalente ao calor. Ou seja, calor era uma energia. E, obviamente, em homenagem a essa experiência e a esse descobrimento, a unidade de trabalho é dado em Joule, atualmente. Muitos chamam Joule, eu não sei porquê.
Eu prefiro Joule. No relato dos seus resultados, publicado em 1849, Joule afirmava que 1. A quantidade de calor produzida pelo atrito entre os corpos líquidos ou sólidos é sempre proporcional à quantidade de energia despendida. Depois, ele usava Fahrenheit e também usava a massa em libras e a altura em pé. Vai fazer o quê? Não estava sendo adotado ainda o sistema internacional, que veio da França. E os ingleses nunca, até hoje, têm problema de adotar o sistema internacional de unidades. Então a segunda afirmação foi: a quantidade de calor para elevar 1 grau Fahrenheit a temperatura de 1 libra de água, que dá mais ou menos meio quilograma de água, requer o consumo de energia mecânica equivalente à queda de um corpo de 772 libras, que dá mais ou menos 350 quilos, de uma altura de um pé. Um pé dá mais ou menos 0,3 metros. A primeira afirmação, Joule mostrava que calor é energia, não um fluido, como afirmava a teoria do calórico, pois se fosse um fluido, deveria ser inesgotável, e o que seria impossível. Na segunda, ele dá um valor que ficou conhecido como equivalente mecânico do calor. Colocado no sistema internacional, o resultado que Joule obteve foi que uma caloria equivalia a 4,15 joules, que na época não era unidade de joules, mas depois ficou sendo. O desvio dele foi apenas de 1%, mesmo com os equipamentos utilizados em 1849. Você tem uma certa noção sobre caloria pela caloria que você gasta, caloria dos alimentos. Isso realmente tem tudo a ver. São comuns as tabelas da quantidade de energia nos alimentos em quilocalorias, embora quase sempre expressa erroneamente em calorias apenas. Mas pouco se fala do rendimento do organismo, ou seja, da porcentagem da energia que se transforma efetivamente em trabalho. O trabalho para você subir uma escada, para você pensar, para você respirar. Em geral, o rendimento do organismo de qualquer animal está entre 10% e 20%. A maior parte da energia é dissipada através da pele sob forma de calor. Por isso, quanto maior foi a área da pele em relação ao volume e à massa do corpo do animal, maior será a perda de energia, o que leva a consequências interessantes em relação ao comportamento dos animais. Se um animal tiver um comprimento proporcional a L, a área vai ser proporcional a L ao quadrado e o volume a L à terceira. Logo, a razão entre a área e o volume proporcional à perda de energia do corpo é de 1 sobre L. Portanto, quanto menor for o valor de L, maior vai ser a perda de energia. Por isso que os animais pequenos têm um metabolismo intenso, se alimentam incessantemente. O metabolismo basal, potência mínima despendida para o organismo manter as funções vitais em repouso, de um pombo é de 5,2 watts por quilograma. Nós vamos ver essa unidade nessa aula ainda. De um cachorro, de 1,3 watts por quilograma. De um homem, 1,2 watts por quilograma. Ou seja, um homem com 100 quilogramas, ele tem o equivalente só para ele se manter vivo de 120 watts, ou seja, uma lâmpada de 120 watts. É o consumo basal para o homem apenas viver. Do boi é de 0,67 watts por quilograma. Por outro lado, animais muito grandes precisam ampliar a área da superfície e dissipar o calor. Os elefantes, por exemplo, têm aquelas orelhas enormes. O metabolismo do animal em atividade é bem maior que o metabolismo basal. O metabolismo basal de uma pessoa de 70 kg consome uma potência de cerca de 80 watts. Se ela estiver lendo ou trabalhando sentado, a potência chega a ser 125 watts. Se estiver andando, 300 watts. Se estiver correndo, 3.000 watts. Veja, 3.000 watts não é uma potência para se desprezar para uma pessoa que está correndo. Se o consumo de energia fornecida pelos alimentos for maior do que o exigido pelo organismo da pessoa, ou vai se transformar em músculos, se ele estiver orientado para esse fim, ou então vai se transformar em gordura, o que muita gente quer evitar. Então, para fazer medição, precisamos de ter alguns equipamentos, por exemplo, um termômetro. Então, vamos colocar aqui alguns termômetros. Vamos colocar um termômetro aqui, vamos colocar outro termômetro aqui, vamos colocar um outro terceiro termômetro aqui, e vamos colocar um quarto termômetro aqui. Um quarto termômetro aqui. Muito bem. Então, temos 4 termômetros. Obviamente, se você vai fazer com que esses termômetros ele tem que ter algum tipo de substância, quando aquecida, aumente de maneira linear, para que a temperatura a ser medida
seja constante. Então, qual foi a ideia dos caras? Além de ter tido termômetro a gás e outros tipos de termômetro, o termômetro a mercúrio, por muito tempo, ficou sendo o mais funcional. Ou seja, colocava-se um bulbo embaixo do termômetro, cheio de mercúrio, tá? E deixava um filetezinho para ele subir. Obviamente, qualquer que seja a escala, a quantidade que o mercúrio vai subir é a mesma. Ele não está sabendo que ele está sendo escalado, né? Ele está em qualquer tipo de escala. Portanto, por exemplo, se você pega uma determinada altura aqui, essa altura vai ser a mesma para qualquer que seja o termômetro. O quanto o mercúrio se dilatou, independentemente de qual seja a escala. Surgiram várias escalas. As mais famosas são grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin, e tem outras, Reamu, etc., mas vamos colocar uma escala Z qualquer. Tá vendo que aqui não existe mais o grau Kelvin, tá? Só Kelvin. Vamos colocar um grau Z qualquer, tá? E vamos pegar agora duas temperaturas básicas. Pegando duas temperaturas básicas, nós podemos fazer a relação entre qualquer escala. Vamos pegar uma temperatura qualquer aqui e outra temperatura qualquer aqui em cima. Pronto. Obviamente, lembrando que a dilatação vai ser a mesma, o mercúrio não está sabendo que ele está em outra escala e tal. Então surgiram várias escalas. A escala Celsius foi aqui, ficou sendo adotada pelo sistema internacional. Na realidade, ela tem o mesmo comprimento. O comprimento do grau Celsius é o mesmo comprimento do Kelvin, mas o Kelvin vem da escala absoluta. Quando você coloca gelo fundente, ou seja, se transformando em água líquida na pressão normal, se estabeleceu como 0 graus Celsius. Quando ela entra em ebulição, 100 graus Celsius para a pressão normal. Por que isso? Porque ficava fácil de outros cientistas reproduzir. Já na escala Fahrenheit, a escala Fahrenheit, o zero dela foi concebido para uma mistura de amônia, uma temperatura na Rússia que Fahrenheit achava que era a menor do mundo, e teve toda uma história, mas a relação é o seguinte, a relação é que quando o termômetro do Celsius está marcando zero, o do Fahrenheit está marcando 32 graus Fahrenheit. O Kelvin vai estar marcando 273, que é a escala absoluta, daqui a pouco vamos falar nela. E essa daqui está marcando, vamos chamar um Z0 qualquer. Tá? Ele está marcando qualquer coisa, exatamente qualquer coisa. Tá? Muito bem, quando entra em ebulição, a medida que ele fez foi 100 graus Fahrenheit, correspondia mais ou menos à temperatura do corpo humano, 0 correspondia à temperatura que ele achou lá na Rússia e tal, como sendo a menor do mundo que ele achava, e ficou sendo, comparativamente à do grau Celsius, quando você coloca água em ebulição, marca 212 graus Fahrenheit. Ou seja, essa divisão aqui foi feita em 180 pedaços, enquanto essa daqui é centígrada, até porque é dividida em 100 partes. Essa daqui, ela foi dividida em 100 partes, essa daqui em 180. O Kelvin, que adota o mesmo comprimento do Celsius, é tranquilamente 273 mais 100, que vai dar 373 Kelvin. Lógico. E o Z vai estar lá marcando um valor lá, Z qualquer, que é nossa escala qualquer. Quando você pega um valor arbitrário, quando você pega um valor entre qualquer escala, um valor qualquer, vamos pegar um intervalo qualquer. Vamos dizer que esse termômetro subiu daqui e veio até aqui. Obviamente, ele vai subir igualmente para todos os termômetros. O mercúrio não está sabendo que ele está sendo medido em qualquer outra escala. Ele dilata independentemente da escala que foi adotada. Então,
O comprimento, se você medir em centímetros, vai ser o mesmo, mas em graus Celsius não. Como aqui foi dividido em 100 partes, você vai ter um ΔC aqui, que vai ser diferente da medida em Fahrenheit, já que ele dividiu em 180 partes. Ou seja, a quantidade de grauzinhos Fahrenheit aqui vai ser maior, tá? Graus Fahrenheit. E aqui nós temos Kelvin, a variação em Kelvin, tá? Que tem que ser a mesma variação de Celsius, porque ela é a mesma. E aqui temos a variação de Z. Bem, muito bem. Então vamos ver agora como é que se relacionam essas escalas. Primeiro, vamos fazer uma regra de 3 simples. Esse comprimento está para esse todo, assim como esse comprimento está para esse todo, assim como esse comprimento está para esse todo. A regra de 3 simples, assim como esse comprimento está para esse todo. Então, podemos fazer a seguinte relação. A variação no grau Celsius dividido por 100 é igual a variação de graus Fahrenheit dividido por quanto? 180, que é igual a variação do grau Kelvin, dividido por 100, porque o tamanho do Kelvin é exatamente o mesmo tamanho do Celsius, então dividido por 100. E, obviamente, esse ΔZ a gente não sabe, então a gente coloca essa variação e a variação entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão na escala Z qualquer, ou seja, Z final menos o Z inicial. E com isso a gente pode passar qualquer escala para qualquer escala. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma temperatura inicial aqui, vamos chamar aqui de C. Vamos chamar essa daqui de F, vamos chamar essa aqui de K, vamos chamar essa daqui de Z', tá? Z'. Vamos chamar esse cara aqui de C0, esse daqui de F0, esse daqui de K0, tá? E aqui de Z' mesmo. Ora, essa relação também vai se manter se eu relacionar com ponto zero. No Celsius é fácil. Então vai ficar o quê? C0, essa relação fica como? Essa relação fica C0 menos 0, que vai ser o meu próprio C0. Estou colocando C0, normalmente se coloca C, tudo bem. Dividido por 100. Vai ser igual. Agora aqui, cuidado, aqui o cara não começou do zero, o cara começou do 32. Então, se ele tem uma temperatura F, essa distância daqui para cá vai ser F menos 32. Então, F, essa variação é F menos 32. Normalmente se coloca só F, mas estamos colocando F0, dividido por 180, que vai ser igual a... O Kelvin vai ter a mesma distância, ele vai ter K0 menos 273. Mas ele é dividido por quanto? Ele é dividido por 100, porque o tamanho dele é o mesmo tamanho do Celsius e tal. Então já viu que para transformar de Celsius para Kelvin é fácil, ou de Kelvin para Celsius. De Celsius para Kelvin basta eu somar 273. Porque, rapaz, veja o seguinte, se eu perguntar a você qual é o dobro de 0 graus Celsius, qual é o dobro de 0? 0 graus Celsius. Aí você, pô, dobro de 0 graus Celsius. Ora, essa escala é absoluta. Então, essa escala vem do zero absoluto. Ou seja, onde não existe energia térmica nenhuma, supostamente. A gente não chegou nela ainda, nem nunca vai chegar. Mas, de qualquer forma, chegamos já muito próximo dela. Então, obviamente, o dobro de 0 Celsius eu não posso calcular na escala Celsius porque ela não é absoluta. Esse aqui tem grau de agitação térmica. O metal, por exemplo, como o mercúrio, está na fase líquida. Muitos
estão na fase gasosa. O hélio ele só vai entrar no estado líquido a menos 269 graus Celsius, ou seja, 4 Kelvin aproximadamente. Então, o dobro de zero, na realidade eu tenho que pegar na escala absoluta, o dobro de 273, que vai ser, sei lá, 546 Kelvin. Aí eu posso passar para Celsius, subtraindo 100, subtraindo 273, aí eu acho a temperatura que é o dobro de 0 graus Celsius, pelo menos em grau de agitação térmica das moléculas. E, obviamente, para uma outra escala qualquer que seja a escala, eu vou ter sempre a temperatura, essa temperatura inicial, que foi tomada pelo zero fundente, e a temperatura Z'. Essa temperatura é uma temperatura conhecida, esse Z0. E essa é que eu quero saber. E em quantas partes foram divididas? Ó, de Z0 até Z, ou seja, Z menos Z0. Com isso, você passa qualquer escala para qualquer escala e é muito utilizado passar de graus Celsius para graus Fahrenheit. Aqui você pode simplificar por 20 de ambos os lados e você vai ter C está para 5, assim como F menos 32 está para 9. Então, essa é uma relação que fica mais simples, passar de Celsius para Fahrenheit. De Kelvin para Celsius é muito fácil. Por quê? Porque tem a mesma quantidade, o tamanho da divisão é a mesma, só estão defasados em 273. Ou você vai escrever que Celsius, o que você mede em Celsius, é o que você mede em Kelvin, menos 273. Veja que dá certo para aqui, ó. Quanto é a temperatura em graus Celsius quando Kelvin for 273? Subtraindo 273 vai ser 0 Celsius, ou seja, conseguir calcular Celsius a partir de Kelvin. E obviamente que o contrário, desculpa ter apagado esse 3 aqui, e o contrário, Kelvin. Para você achar Kelvin, pega a temperatura Celsius, qualquer que seja, e soma 273. Beleza? Então essa é a nossa aula de escala termométrica.